só tem o registro do fenômeno. Ele não tem como falar. Pastor, sobre os homens mesmo. Tá dando para entender? Não pode ter sido uma baleia, né? Aí foi o cachalote, foi o grande peixe, foi não sei o que lá e tal. Realmente a Bíblia não diz que é uma baleia. A Bíblia realmente não diz. Mas o que eu estou dizendo é que, assim, em compensação, se eu não me engano, se minha memória não me trai, o morcego ele é visto na Bíblia como ave, não como mamífero. E aí nesse caso, que agora é espontâneo, olha o problema da precisão. Se minha esposa está aqui, já vai puxar minha orelha, né? Porque eu não vim com isso na cabeça, né? Mas assim, se eu não me engano, né? Depois vocês que têm Bíblia no celular, procura aí, né? A questão de, vou até ver se eu encontro enquanto eu falo, né? Morcego, né? Desse jeito. E assim, daí a Bíblia chamar a baleia de mamífero, né? É um negócio meio complicado, né? Então são situações que, sei lá, gente, eu por exemplo, eu entendo que a ciência é a ciência, a fé é a fé. É como o que a gente está vendo aqui. Aqui é ciência. Os pesquisadores estão vendo os textos, estão vendo algumas coisas que assim entram em contraste, estão discutindo isso. A discussão não é se Deus falou com Moisés. A discussão não é se Deus se revelou ao povo de Israel. A discussão não é se esse material é a palavra de Deus falando com a gente. Essa não é a discussão. Está dando para entender? Essa não é a discussão. O problema é que vai ter gente que entende que assim, só seria a palavra de Deus se fosse só Moisés. Aí é que entra a questão de assim, as pessoas que de alguma forma limitam aquele ponto de vista daquela forma, como se assim, para ser Deus só sendo assim. E quem disse que é do jeito que a gente diz que é? É verdade. Esse é o caso. O céu de Jericó. Entende? Ele não deu a visão certa, ele criou novos globos oculares nele, porque os olhos dele foram arrancados, para que ele não viesse vingar a morte do capitão pai dele. Então os inimigos faziam isso, arrancavam os olhos. Jesus criou os olhos. Criou. Irmão, isso é fé, cara, eu creio. Pode fazer um Google falar, meu irmão, o que para Deus não. E é o seguinte, alguém estava lá para poder negar? Ou seja, assim, é um tipo de situação, porque, vamos e venhamos, vou pegar uma coisa simples, a gente não pode comer carne de porco por causa disso e daquilo. Aí você vê, por exemplo, um período em que a gente não tinha essa indústria genética, e os nossos ancestrais colocavam carne mergulhada numa lata cheia de banha, comia carne de porco, fazia, acontecia, e assim, e o pessoal tinha uma vida saudável. Podia de repente não ter aquela longevidade, até porque era uma vida mais sofrida, mas tinha uma vida mais saudável. Se a gente for observar, digamos que assim, não, mas eles também morriam mais cedo, porque tinha infarto, tinha isso, tinha aquilo outro, que tal. Digamos que isso possa ter acontecido, mas observa bem, pega um jovem daquela época, que comia carne com gordura, né, que comia torresmo, que comia doce, aqueles doce caldo, aquele negócio carregado, né, tal. E olha, por exemplo, a geração de hoje que tem dieta, que só come carne de frango grelhado, esses negócios todinho, né, tal. E assim, olha, por exemplo, vai ver como é que está o estômago desse cara de 20 anos, como era o estômago dessa pessoa quando era mais nova. Tá dando para entender? Vai pegar a estrutura óssea dessa pessoa. Quando você vai ver, você vê uns garotos de 19 anos tudo castigado já. E aí, por exemplo, você vê um pessoal com uma dieta que hoje é bastante criticada. Aí, eu não estou dizendo que é para fazer ou não fazer, mas a gente percebe que assim, alguma coisa deve ter mudado na alimentação, alguma coisa deve ter mudado na composição da comida que a gente come. Uma delas é que assim, a gente cresceu aprendendo que vaca come capim, mas devido à questão da industrialização, o que tem de vaca comendo amido de milho, né, comendo milho, essas coisas, não está no gibi. Está dando para entender? Então a gente já percebe que assim, era um tipo de coisa. Antes o frango ele corria pelo quintal,
Hoje o frango fica parado. Então você vê que antes o frango chegava a ter a carne mais dura por causa de movimento. Hoje o frango tem a carne mole, porque ele não faz nada, ele só fica ali comendo e parado. Então, se você observar bem, né, olha, por exemplo, o milho está na comida, né, da galinha, está na comida da vaca, está no xarope que vai para o refrigerante, né? Então, olha quanta coisa está diferente na vida da gente. A tal da gordura trans, né, em que assim, o indivíduo ele pode não comer aquela carne da banha, que era natural, mas ele come aquela batata frita crocante, né, em que pega a batata crua, aí vai, frita um pouquinho rapidinho, tira, congela para depois fritar de novo. Então, assim, se você olhar a estrutura física do cara de hoje, se comparar com a estrutura física, não estou falando de idade, né? Hoje uma pessoa vive há não sei quantos anos à base de farmácia, né? Vai tomando remédio, vai vivendo. Mas agora, daqui a pouco o cara está igual Munhava, ele está com 200 anos e está ali, ó, né? Agora, por exemplo, se a gente for pensar nessas questões, olha como é que geneticamente, de certa forma, a próxima geração já vai nascendo diferente, né? Então, se a gente for pensar nas patologias no aspecto psíquico, lembra quando o Júnior falou sobre epigenética, né? Em que de repente você vai tendo algumas mudanças no seu modo de pensar, né? Nesse período, né, de depressão, ansiedade, bipolaridade, essas coisas todinhas. Quando vai ver as terminações nervosas, os hormônios, um monte de coisa vai mudando no organismo da pessoa, e isso acaba passando alguma coisa para a próxima geração, porque a sua composição física, né, vai junto, né, com a composição física, né, do seu cônjuge, para a formação daquele novo ser. Então, assim, quem garante que a gente não passa por algum tipo de alteração genética, né? Então, é algo que a gente precisa, né, fazer uma reflexão. E assim, não tem como isso ter acontecido em época tal. Como não tem como? Quem estava lá? A gente não estava. E aí eu pergunto, que diferença faz ter ou não ter? A Bíblia para mim é livro de fé. A Bíblia para mim não é livro de ciência, até porque ela não tem essa preocupação. E ela nasce numa época anterior ao que a gente conhece como ciência hoje. Então, gente, pelo amor de Deus. E aí, senão a gente corre o risco de quê? De submeter a Bíblia à ciência. Porque se a Bíblia ela tem que estar de acordo com o que a ciência diz para a gente acreditar nela, a autoridade não é mais a Bíblia, a autoridade é a ciência. Não, gente, a Bíblia é autoridade para mim e pronto. Porque ciência já disse um negócio há um tempo atrás, está dizendo um negócio hoje, vai dizer outro negócio lá na frente. A Bíblia não. A Bíblia fala que um ser inteligente, amoroso, decidiu criar alguém como eu, alguém igual a vocês, decidiu se relacionar com a gente, olhou para o coração humano perverso e quis fazer alguma coisa para restaurar a humanidade desse ser humano desumanizado, né, digamos assim, que eu não posso nem dizer que está pior do que os animais, porque os animais têm a nobreza de matar para se defender ou para se alimentar, né? Então eu não posso dizer que está pior do que os animais, porque os animais não são ruins, os animais são animais. O ser humano, assim, eu posso dizer que ele está menor do que os animais, né? Porque parece que os animais têm mais grandeza. Tá, por exemplo, tenta tirar o filhote de uma cadela. Agora, se você olhar, tem mulher aí que pega o filho e joga. Uma cadela não faz isso com o seu filho, né? Então, eu observo que assim, a Bíblia, independentemente da tecnologia, ela mostra um ser humano longe da sua própria humanidade. Ela mostra um ser humano cruel contra si mesmo, contra o ambiente em que vive. Então você olha para uma situação dessa, né? Aí você, por exemplo, poxa, eu preciso de uma esperança. Eu vou para essa palavra, que é lâmpada para os meus pés, ilumina os meus caminhos,
para que eu não seja escravo de mim mesmo, para que eu não seja entregue aos meus próprios defeitos, para que eu não seja entregue aos meus próprios desejos, para que eu não seja destruído pelo meu próprio apetite, para que eu não seja despedaçado pelo meu próprio egoísmo. Então eu olho para isso, independentemente de tecnologia, com celular, com iPod, com vitrola, com televisão, né, seja lá com o que for, o ser humano sempre teve o coração mau. A luz de vela, LED, tá entendendo? Fluorescente, incandescente, o homem sempre foi assim. Ser humano. Com o comunismo, socialismo, capitalismo, escravatura, com ditadura, democracia, monarquia, sempre foi assim. O homem sempre foi mau, entendeu? Então, olha o quanto a Bíblia é atual, apesar de tudo isso. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu acabei pegando o caminho da pregação aqui, né? O problema de professor pastor é isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que assim, não sei se dá para você perceber, Jefferson, que quem não crê, não crê. Temor Entende? a Deus é o princípio da sabedoria. Entende? Olha só, quem não crê, não crê. Seja com muito conhecimento, seja com pouco conhecimento. E quem crê, crê. Por exemplo, um camarada com doutorado em biologia, por exemplo, ele pode ser um cara crente, apesar de ser um biólogo. A questão é se ele é crente. E um camarada analfabeto pode ser um ateu. Ele não crê, pô, acabou. Mas só o fator de você se trancar no seu quarto, orar a Deus e crer no seu coração que Ele te escuta, que Ele te vê, que Ele te ouve, mas você acabou. Tá dando para entender? Fé. Então, para a gente poder fechar aqui, né, impulsos e critérios principais para a separação da fonte, né? Perdão, isso daqui eu já passei para vocês, agora é aqui, né? Ou seja, um estilo inconfundível só encontramos no escrito sacerdotal e na literatura deuteronomística. Desta forma, podemos distinguir no Pentateuco com maior facilidade este bloco textual mais recente. O escrito sacerdotal sacerdotal e a redação deuteronomística, enquanto que não mais conseguimos delimitar com a mesma segurança e rigor fontes escritas mais antigas, principalmente a partir do livro do Êxodo, estas não têm características tão típicas, mesmo que ocasionalmente sejam perceptíveis. E aí, no caso, afinal, vale a pena fazer crítica literária nestas condições? Os resultados não são incertos e limitados demais. Sua tarefa consiste não apenas em verificar a extensão, a época e local de surgimento das fontes escritas, mas ao mesmo tempo sua intenção teológica, ou seja, perceber o discurso teológico em cada, como é que eu posso dizer, em cada linha, em cada fonte, e não necessariamente saber se foi Moisés ou não foi, mas saber o que aquela fonte levanta, né? Por exemplo, a javista é o Deus da aliança. No caso, o eloísta já é o Deus mais transcendental, é o Deus mais distante. Então, é algo para a gente observar. O sacerdotal fala mais dos rituais e dos códigos, né, do culto. Então, a gente percebe que assim, esse tipo de coisa ajuda a gente até mesmo a ter uma linha de pensamento na hora de pregar. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, o que a obra pretende dizer na sua situação, né, visto que cada enunciado do texto está inserido num contexto e se modifica com este contexto. Não é possível verificar a intenção teológica de um texto sem considerar o seu contexto, tanto original e posterior. É como, digamos, hoje você vai ver uma certa discussão sobre a mulher usar calça comprida. Há 40 anos, dificilmente alguém ia ficar levantando para discutir um negócio desse. Então, por exemplo, hoje é uma discussão sobre mulher no ministério pastoral. Há 100 anos atrás seria uma coisa meio difícil de alguém discutir. Então você percebe que o homem, ele é o homem do seu tempo. E ele acaba respondendo a perguntas feitas ao seu tempo e fazendo perguntas
relacionadas ao seu tempo, né? Então, não é aquela coisa atemporal. O cara de hoje, ele não pensa igual o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Paulo não pensava igual a Davi, assim como os escritores sagrados, né? Eles são radicalmente contra a poligamia no Novo Testamento, mas não são radicalmente contra no Antigo Testamento. Então você percebe que é o seguinte, peraí, Deus, afinal de contas, mudou de opinião? Não tem a ver com Deus, tem a ver com a mentalidade de quem escreve. E Deus que inspira para passar, né? Olha, eu sou o Criador que quer conversar com a sua criatura. Ele não fica ditando para a gente escrever, ele vai movendo o coração para a gente escrever, ele vai fazendo a gente ler as circunstâncias e tendo insights para escrever. Ele vai cercar a gente, como no caso de Lucas, de matéria, para a gente poder pesquisar. Quem é que viu Lucas essa semana e reparou isso? Ninguém, né? Aí, não dá para a gente falar isso na igreja, se entre vocês é desse jeito. Aí nesse caso, né, em relação ao caso de Lucas, Lucas não teve uma visão ou um sonho. Lucas chegou à conclusão que era para ele escrever alguma coisa sobre Jesus também. Entende? Então, observe bem o caso do escritor da carta de Judas. Ele queria escrever algo, como aquele pastor que quer pregar um assunto, mas começou a ter uma onda de gravidez na igreja. Ele, opa, vou mudar meu programa de pregação. Entendeu? No ministério do louvor agora vai começar a cantar: cuidado, mãozinha no que pega, o Salvador do céu está olhando para você, Fred vai te pegar. Então, o que acontece? É um tipo de situação. Aí o que acontece? Você olha para isso, né, e você verifica que essa mudança, ela nasce no contexto. E assim, Deus deixou de usar porque o pregador, né, ele olhou para o lugar e fez uma mudança no plano de pregação? Não. Claro, o povo mimimizento vai dizer que o pregador está indo para o púlpito para mandar indireta. Mas, gente, pelo amor de Deus, o pregador tem que pregar sobre aquilo que está acontecendo na igreja. Ué, se tem irmão que não fala um com o outro, eu vou deixar de pregar para o irmão não achar que é indireta? Não, irmãos, olha só, a gente tem que pregar contra um irmão ficar de mal com o outro irmão, sim. O problema é que eu desafio qual vai ser a igreja que ninguém vai questionar esse negócio. Só que tem que pregar, que se dane se alguém vai pensar alguma coisa, pelo amor de Deus. Entende como é que é o negócio? Ou seja, é Deus deixando de usar porque você sabe o que está acontecendo? Não. É Deus deixando de usar porque você pesquisou? Não. É como, por exemplo, eu estava falando agora numa aula de missiologia sobre a importância do preparo físico do missionário, do cuidado dele de tomar vacina, essas coisas todinhas e tudo tal. É muito comum que alguns cristãos tenham aquela ideia de que Deus só atua no milagre, Deus não atua nas coisas naturais. Só que é o seguinte, o remédio não vem de Marte, ele vem do planeta Terra. Você extrai da Terra, é da Terra que você tira o medicamento. E isso é uma resposta do homem ao mandato cultural, quando Deus fala o quê? Dominai a terra e sujeitai-a. Da terra a gente tira o alimento, da terra a gente tira o medicamento. Então os céus são do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você pega da terra algo para a sua própria vida. Só que a pessoa tem aquela ideia de que Deus só age naquilo que é místico. Deus não age naquilo que é natural. Poxa, gente, pelo amor de Deus, seu coração batendo enquanto você dorme, você está em coma, teu cérebro, teu coração, teu pulmão está funcionando. Pelo amor de Deus, você não vê Deus nas coisas naturais? Você não vê Deus na terra rodando em torno de si mesmo? Você não vê Deus rodando? Você não vê Deus quando a terra está rodando em torno do sol? Você não vê Deus na capacidade que o ser humano tem de sentir mágoa? Porque já reparou, quando você tem mágoa, você lembra de um episódio de 10 anos como se fosse agora. Gente, pelo amor de Deus, então Deus só está naquilo que aparece um anjo de madrugada, né? De madrugada eu estava orando quando senti que alguém me tocou, né? Então só assim, né, que Deus está se manifestando. Para Deus falar comigo, eu tenho que escutar Roberlan, tem que ser a voz do Cid Moreira.
Está dando para entender? Ou seja, as pessoas têm uma ideia muito mística de Deus, e nisso elas não conseguiram o quê? Ver Deus na pele de um carpinteiro. Quando Deus se manifesta num ser humano, que faz cocô, bebe água, vai no churrasco, toma vinho, entendeu? Chora lágrima de sangue, quando está sozinho, né? Fala assim, pô meu amigo, fica comigo aqui. Quando as pessoas veem Deus assim, não pode ser Deus, porque Deus não vai rir, Deus não vai festejar, Deus não vai pegar a criança no colo, tá entendendo? Deus não vai numa festa, entende? Aí o indivíduo ele acha que assim, Deus é aquela nuvem de algodão, né, com voz do Cid Moreira falando com a gente. Então aí assim, é complicado. Gente, Deus está em tudo. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, é bom a gente lembrar, há um contexto. Por isso que assim, não adianta crucificar o cristão que tinha escravo no Novo Testamento. Não adianta você descer a lenha no norte-americano, né, que ele se omitia contra a escravatura, porque era a mentalidade de então. Hoje não cabe mais, mas naquela época cabia. De repente o dono de escravo, que dava um tratamento digno para o escravo, que se bobear de repente era até melhor do que o tratamento que alguns patrões dão hoje para o empregado, né? E assim, de repente esse cara se achava o máximo. Eu estava vendo, entende? Uma mudança de pensamento que a religião mantém. Eu estava até pensando hoje de madrugada, eu falei assim, como é que pode, até hoje não mudou? Nossa exportação de frango são em torno de 40 a 50 grandes frigoríficos que exportam praticamente, vamos dizer, 100%. Mas desses 4 ou 5, detém aí praticamente 50%. O mundo árabe, ele proibiu a venda para eles. Por quê? Olha só o detalhe. A lâmina, quando passa no pescoço do frango, ela tem que cortar de uma só vez. Ele não aceita esse detalhe aqui, ó, de cortando aos poucos. Então ele proibiu a importação de frango aqueles países dos Emirados Árabes, devido à religiosidade. Eu estava pensando hoje de madrugada, eu falei, no mundo atual de hoje, com internet, com isso, com aquilo, no mundo caro daquele, que tem dinheiro, os caras ainda pensam dessa maneira, só porque corta o frango assim, ó, o pescoço dele, e não de uma vez só, eu não tenho uma lâmina especial, um corte especial. Eles não aceitam frango. Mas é bom lembrar que é o seguinte, para o muçulmano, né, principalmente do Oriente, não o que está no Ocidente, para ele, os ocidentais são tipicamente infiéis. E, digamos, coisas que nós achamos naturais, para eles é um desvio. Né? Então, por exemplo, tanto que aquele episódio da França, né, do jornal Charlie Hebdo, aquele jornal que zombava da religião dos outros, eu não sei se zomba ainda, mas zombava. Acabou? Não, acabou. Entendi. Aí acontece, fizeram piada com o cristianismo várias vezes. Ninguém fez nada. Foram fazer com o islamismo. Aí deu ruim, né? Eu não sinto prazer com isso, não zombo disso, mas é o seguinte, o muçulmano não é cristão. E aí nesse caso, né, é por isso que assim, os piadistas aqui do Brasil não se metem. Tira onda aqui. Porque eles sabem, vamos zoar a igreja, vamos zoar a evangélica, não zoa o muçulmano. E aí nesse caso, voltando para cá, é importante a gente ter essa consciência, né, do contexto. Não tem como fugir. Nós estamos num tempo e num lugar. Não, porque pegar a ideia universalizante parece que assim como se o discurso sobre Deus fosse o próprio Deus, como se a reflexão sobre Deus fosse o próprio Deus. Só que, por exemplo, a Bíblia é um jeito que Deus tem para se comunicar que cabe na nossa cabeça. Deus é maior do que isso. Só que para ele caber na nossa cabeça, ele vem pela Escritura. Entende como é que é o negócio? Então, como por exemplo, a fé que a gente tem no Senhor, a nossa experiência com Deus, ela é maior do que a doutrina que a gente recebe no gabinete do pastor. Só que a doutrina que a gente recebe no gabinete do pastor é para caber na nossa cabeça a nossa experiência de fé. O problema é que às vezes a pessoa confunde, essa representação mental
com o fato em si. E Deus é maior, entende? Mas, pastor, não é errado nós dizermos, pô, e Deus pela sua palavra nos revela, pô, Deus hoje nos fala através do capítulo, não é errado a gente falar isso. É errado eu dizer para o meu filho que a galinha é cocó? Não é errado. Entende? Imagina, meu filho, por exemplo, ele vê a foto da galinha pintadinha, ele faz assim, ó, cocó, cocó, cocó. Aí eu falo assim, não é cocó não, é galinha pintadinha. Repete aí, 01. Não adianta. Ele vai olhar para minha cara como assim, não estou entendendo nada. Entende como é que é o negócio? O que eu digo é assim, nível de pastorear. Não, é como eu estou dizendo. Por exemplo, a gente só precisa ter a consciência de que Deus, se Ele se revelasse na sua plenitude, olha, eu sou assim, a minha voz é assim, a minha linguagem é assim, a gente não ia conhecê-lo. Só pela palavra, pela revelação. Entende? E detalhe, revelação numa linguagem que a gente entende, ou seja, linguagem humana. Quando você vai traduzir algo, ou vai conversar com alguém de outro idioma, quando você vai conversar com um surdo em línguas de sinais, né? Língua de sinais. Quando você vai conversar com um cego, a gente já tem um pouco de defasagem. Por quê? Porque a linguagem, a compreensão é diferente. Entende? Então, assim, por exemplo, imagine Deus e o humano. É importante a gente ter isso em mente, entendeu? É como eu disse, se o meu filho falar cocó, ele está falando galinha. Agora não adianta eu falar assim, repete aí, galinha pintadinha. Ele não está no nível de maturidade para falar desse jeito, entende? Por exemplo, ele sabe quem é a mãe. Agora daí ele falar Gisélia, vai demorar. Está dando para entender? Então, é como, digamos, eu de repente não tenho como abraçar o planeta, mas eu posso tocar no chão da terra. Isso eu posso fazer. É mais ou menos assim, ou seja, eu vou conhecer de Deus aquilo que eu posso conhecer, e não necessariamente a plenitude de quem Ele é, até porque Ele é totalmente o outro. Não há nada, nem ninguém que se compare a Ele. Como é que eu posso defini-lo? Se não há nada, nem ninguém que se compare a Ele. A gente mesmo canta que Ele é incomparável, ou a gente só bota da boca para fora. Tá dando para entender? Então, seguindo aqui, né, por exemplo, deixa eu ver aqui, até que ponto os autores das fontes escritas são compiladores de tradições pré-existentes, e até que ponto são autores que criam livremente. As fontes escritas mais antigas, especialmente Javista, retrabalharam o conteúdo por elas transmitido com tamanho rigor, que surgiu uma unidade coesa desde sua origem, não pode mais conter saltos e contradições? Se não for assim, ao menos se explicariam incoerências dentro das fontes escritas. Estas assimilaram tradições que já estavam mais ou menos definidas, eventualmente até incorporarem material escrito. De certa forma, a gente está lendo aqui algo que a gente antecipadamente já comentou. Ademais, a fonte escrita mais recente, P, né, que é a palavra que significa a palavra sacerdote em alemão, algo similar, contudo acontece também com D, que é da redação, a fonte deuteronomista. Na sua forma atual, resultado de um processo mais demorado, pois obra de vários autores. Afinal, as obras literárias podem ter sido complementadas posteriormente com acréscimos, ou seja, material exclusivo. Quanto mais sofisticada e complicada for uma teoria, tanto mais improvável ela se torna. Inversamente, uma teoria se torna tanto mais provável quanto mais simples for, isto é, quanto maior for o número de fatos que ela explica com o menor número possível de suposições. Neste sentido, a teoria das três fontes, javista, eloísta e sacerdotal, por certo representa um valor limite que dificilmente pode ser ultrapassado. E aí,
vamos pensar sobre coincidências nas estruturas das fontes escritas. É mais provável que os blocos traditivos tenham formado uma unidade já na tradição oral, de modo que o esquema do Pentateuco já existia em termos gerais quando surgiram as duas fontes escritas mais antigas. Por um lado, o javista e o eloísta têm tanto em comum em termos de estrutura e conteúdo que não podem ter surgido de maneira completamente independente um do outro. Por outro lado, porém, se relacionam pouco um com o outro, como mostra sua formulação, não sendo, portanto, diretamente dependentes um do outro. Nem javista copiou eloísta, nem eloísta javista. Se ambas as fontes às vezes coincidem na formulação, isto se explica pelo fato de utilizarem tradições que têm origem similar. E aí, a gente, por exemplo, pode reparar, né, que esta conclusão se justifica mais ainda se as duas fontes escritas surgiram em âmbitos diferentes, como, por exemplo, o javista no Reino do Sul, até por causa de ser o Deus da aliança, né, Javé, e no caso eloísta no Reino do Norte, onde Deus é um pouco mais de aspecto amplo, porque no Reino do Norte havia uma certa, vocês devem lembrar que era queda de rei em rei, tomada de poder, não sei quantos lembram disso, enquanto no Reino de Judá era a dinastia davídica. E aí uma outra coisa, mesmo tendo o rei que fazia coisa má aos olhos do Senhor no Reino de Judá, ainda assim tinha o Templo de Jerusalém. No caso, né, do Reino do Norte, havia uma coisa mais generalista. Então dá até para se desconfiar, juntamente com os pesquisadores, a possibilidade, né, da fonte eloísta ser dessa região do período do reino dividido, justamente por causa dessa divindade mais distante, o que possivelmente poderia ser o pensamento de então, pelo fato de eles não estarem mais linkados com Jerusalém, pelo fato de os reis a cada período, né, tentar fazer alguma coisa para afastá-los, né, do Deus de Israel, e coisas que os outros não. Os outros tinham ali tudo bonitinho, o rei, o sacerdote, o profeta, tudo bonitinho. Então é algo que faz sentido, né, na nossa desconfiança. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Vou fechar só esse bloco aqui. No processo relacional, sucedeu de tal forma que sempre havia uma fonte que servia de moldura, onde se inseria outra. Assim, o javista forneceu a base que foi complementada pelo eloísta. E muito mais tarde, a narrativa